Quando estava tudo errado. Já? Bem, então, bom dia aí, já que a gravação, né? A gente vai dar sequência hoje à leitura e crítica do livro que nós estamos fazendo aí, né? E agora, eu e o que também é meu e irmão, né? Por isso que eu tenho o mesmo sobrenome aí. Por coincidência, né? Isso. A gente vai apresentar o capítulo 1, que a crítica da concordância prática. Esse capítulo é escrito foi pelo professor Dr. Andreas Fischer-Lescano, ele é diretor do ZERP, né? Na minha tradução de alemão, aí seriam Centro de Política Jurídica Europeia, segundo o Google tradutor, né? E ele é professor de Direito Público, Direito Europeu e Direito Internacional da Universidade de Bremer. Esse texto dele é um texto de uma palestra na Universidade de Frankfurt, em 2007, e foi traduzido pelos organizadores. Então, a estrutura da apresentação vai seguir basicamente a estrutura do texto dele, né? Ele basicamente faz 6 tópicos, né? Uma espécie de introdução. Depois ele vai debater de onde surge esse conceito de concordância prática, que, segundo ele, é um método usado no século XII para solucionar os problemas do século XXI. E aí ele vai tentar mostrar por que isso não funcionaria, né? A partir daí também aí ele vai entrar breve explicando que método é esse, né? Quem foi que elaborou esse método e como que os alemães da escola de Ismende, né? Principalmente o Konrad Hess e o Bauer usam, né? Qual é esse link que eles fazem? Depois daí ele vai elencar 2 críticas bastante contundentes ao método da crítica da concordância prática, que é a crítica do decisionismo e da análise econômica do direito, né? E por fim, ele vai buscar, né, qual seria uma possível saída a partir dele, né? O tópico 4, que é a concordância prática como direito de colisão, que tem uma grande relação com a teoria crítica de Frankfurt, tá? Tanto que ele cita Marx e tal, que influencia, né? Ele até faz uma menção a Nancy Fraser. Enfim, aí ele fecha depois numa completa, né? Um dos pontos até importantes que a gente estava até discutindo antes de começar é a busca constante de uma resolução para conflitos reais, né? Ele foge bastante de debates teóricos, de debates descritivos, né? Aí isso aí também é passível de bastante crítica, né? Como ele vai dar essa solução dele. Mas bem, vamos lá. Na introdução dele, ele já partiu com a frase que a concordância prática está na moda, né? E essa moda, ela exige devido a haver uma certa barra principiológica, né? Há uma semântica de princípios na qual o direito, né, ele tem que conceder resoluções para conflitos sociais reais, né? E essa semântica de princípios acaba que não conseguiria resolver isso. E acaba que o direito decide ao largo os problemas sociais e estruturais. E se, quando o autor, esse quadro, a crítica da concordância prática seria a coroação disso, devido a esse modelo pragmático de ponderação, né? Então, e a partir daí ele vai tentar remontar da onde surge esse mecanismo de resolução de conflitos, né? E ele vai, a tese principal do artigo dele, né, é dizer que o método do século XII, que vai mostrar, não poderia resolver problemas sociais reais do século XXI.
na qual, a partir de um arranjo autoritário dos princípios e valores, e uma sociedade atual diferenciada, se necessitava de um método também diferenciado, de uma nova forma de processamento jurídico para resolver esses conflitos sociais e estruturais. Bem, a partir daí, ele vai definir basicamente quais são os pressupostos básicos da teoria e prática dos direitos fundamentais. Ele destaca que, inicialmente, os direitos fundamentais eles surgem para defesa de conceitos de liberdade individual da pessoa em relação ao Estado. Mas, tendo em vista a realidade dos fatos e das sociedades, acaba que o direito fundamental ele vai mudando de caráter, né? Ele cita que os direitos fundamentais também começam a ter que atuar de forma positiva, né? A partir de garantias de prestação, participação e direitos e procedimentos. Então, ele exige que o Estado também promova a proteção estatal de certos bens ali, de certos princípios. Não apenas que o Estado atue apenas para permitir a liberdade de cada um. Então, dessa forma, o autor lhe menciona, e aí eu concordo com ele, que acaba nesse panorama, você acaba que eleva os princípios a princípios superiores, né? Você acaba hiperflacionando os conceitos de princípios. E quando você hiperflaciona, logicamente, um princípio vai se chocar com o outro, necessitando de uma otimização entre eles. Aí, né, já foi dado em outras aplicações a teoria do Alex, né? Então tem que buscar qual seria a forma de solucionar esses conflitos. Só que quando você implementações esses princípios, eles tornam superiores, você corre o risco de perder até que ponto você limita esse princípio, você limita esses direitos fundamentais e até que ponto você limita a limitação e restrição a ele. Então, como é que eu vou limitar um princípio base, um direito fundamental de um grupo, de uma pessoa, de uma sociedade, e como também eu vou limitar as limitações a ele, né? Torna um conflito bem complicado, né? Então, a partir disso, tem que se criar, e diz que a teoria da ponderação ela acaba falando de forma um mecanismo repressivo, né? Acaba que a ponderação ela vai cair em alguns momentos de forma repressiva, né? Enquanto ela não deveria reprimir um outro direito fundamental. Então, qual direito fundamental, no caso, é mais importante naquele caso? Então, aqui eu até trago uma parte do texto, né, que é do Rieder, né? E juntamente com todos os bens que se encontram atrás desses bens e com todos os valores que podem ser interpretados a partir deles, é que são, por conseguinte, classificados como de igual relevância aos vantagens. Então, você tem que ver qual o princípio, o que tem por trás dele e como você otimiza isso, né? Você vai para um debate, tende a levar para um debate metateórico do que é aquele princípio, né? E aí, com isso, ele argumenta que, dessa forma, acaba que os valores constitucionais, os princípios, eles acabam se confundindo com os objetivos do Estado, né? Eu interpreto até dessa forma que se confunde com os valores de certo governo que comanda esse Estado, né? Até, por exemplo, qual seria o posicionamento da grande maioria do STF ou de um governo que vai indicar ministro, por exemplo, o governo PT indicou boa parte dos ministros aí, né? Então, ele debate que a função originária dos direitos fundamentais é de salvaguardar a autonomia posta. E esse cenário vira de ponta cabeça. Ele até cita algum exemplo aí para finalizar a introdução sobre uma decisão do Tribunal Constitucional alemão sobre a interrupção da gravidez, que deveria ser penalizado, mas também ela é salvaguardada. Então, você vê que um princípio que, caso defende a dignidade da pessoa humana, aí vale, enfim,
qual seria a concepção, né, de vida, ele acaba sendo penalizado em prol de outro princípio, né? E aí, bem, a partir daí, ele entra nós vamos estar no primeiro tópico, né? Que é ali o ponto 1, que é pode o método do século XII solucionar problemas dos juros do século XXI? Esse tópico ele divide em 2 subtópicos, que é a prática da concordância prática, que vai mostrar exemplos práticos, e os direitos fundamentais como título de intervenção. Bem, de início, ele dá, eu boto duas falas, né, de 2 autores sobre a concordância prática, uma é do Conrad S., que seria na resolução do problema, bens que são protegidos constitucionalmente, devem estar ordenados de tal maneira que uns relação aos outros e cada um deles possa ganhar efetividade. E a Alex, né, que é basicamente a sua teoria da ponderação, né? Então, o autor ele vai debater aí no ponto 1 como é que essa teoria da ponderação, na qual você tem que otimizar princípio, né, no âmbito prático, né? Então ele dá 3 exemplos iniciais, né, que seria a liberdade artística, assegurar sem reserva legal, sofrer possíveis restrições e aspectos de proteção de menores, né? Então, até que ponto a liberdade artística tem que ser resguardada e até que ponto a proteção de menores de idade pode interferir nesse princípio, né? Então, da mesma forma, ele dá o segundo exemplo, né? Que é um caso de pais batistas que querem aplicar o homeschooling lá na Alemanha, e na Alemanha o Estado tem a obrigatoriedade de propor a educação. Então, até que ponto um pai pode propor a educação do seu filho em contrapartida que o Estado tem esse dever, né? Até tem um trecho aqui que é os direitos que os pais têm de educar os seus filhos pode sofrer uma limitação aceitável, em princípio, pelo dever geral da escolaridade obrigatória, cuja educação é um cargo estatal. O terceiro exemplo seria aí a luta contra o terrorismo, né, de uma lei na qual permite a investigação de dados online dos seus cidadãos com a desculpa de que é para o combate ao terror. Até que ponto a liberdade de sigilo de dados ela é respeitada em choque com um possível combate ao terrorismo, né? E o exemplo bem assegurado, bem detalhado que ele dá é o último aí, no caso, que é o Conselho de Segurança da ONU, né? O conceito ele é alterado devido até às lutas contra o terror e os fatos mais atuais, e basicamente se baseia em 6 tópicos dos conceitos da ONU, que seria a ONU deveria intervir em ameaças econômicas e sociais, conflitos de estados, conflitos internos de estados, armas nucleares, radioativas, crimes biológicas, o terrorismo e organizações criminosas transnacionais. A consequência desse conceito, primeiro, é que é um conceito muito alargado, ele é muito amplo. Quem define o que é um conflito interno, quem define o que é um conflito entre estados, o que seria uma ameaça econômica. Outra consequência, né, na verdade, é ignorar o papel de princípio da segurança preventiva, né? A ONU ela se omite em prevenir esses fatores para só como que ela se omitisse em evitar que o fogo começasse só para apagar o fogo, né? E a gente sabe que a ONU ela é basicamente comandada por as grandes potências, ela só apaga o fogo que convém, né? A certos países, no caso, né? Então, e o outro ponto seria que o direito internacional ele proíbe o uso da violência, né, excessiva. Então, até que ponto se pode usar de uma intervenção em um país da violência, já que o direito internacional ele proíbe essa via, né? E aí dá como exemplo o exemplo de Kosovo, né, na qual se proíbe a violência como princípio, mas ao mesmo tempo tem que se assegurar
deveres de liberdade ali naquele país, né, que houve uma revolução lá, uma guerra e tal. Então, também, aí entra no tópico 1.2, na qual ele vai questionar, né, se os direitos fundamentais eles se tornam títulos de intervenção. Então, se pode usar os direitos fundamentais, que seriam para assegurar liberdades, como desculpa de intervenção. Então, poderia se usurpar os direitos de defesa pela figura da concordância prática. Então, a partir da concordância de dois princípios de uma situação, eu poderia intervir em um país e os direitos humanos eles podem ser desfavorizados, sendo no meio de sua nullificação. Então, nesse cenário, ele define que os direitos fundamentais eles acabam se tornando normas autorizativas para o Estado interventor. Então, e aí vai de conta com toda a concepção, né, do que seriam os direitos fundamentais. Bem, aí a gente entra no tópico 2, né, no segundo tópico do texto, né, que ele vai tentar buscar de onde surge, quem criou esse conceito de concordância prática ou quem deu o conceito originário, né? E aí o tópico 2 chama-se concórdia de discordante canônio, né? Ele vai atribuir esse conceito à escola do Rudolf Smith, né, que tem os seus dois, provavelmente, nomes no Richard Bowling e no Conrad Hess. Então, ele vai atribuir a essas duas figuras, né, aí o conceito de concordância prática. Então, o Richard Bowling, né, ele define que a concordância prática deveria concretizar, né, a Constituição e os direitos fundamentais, né? Então, não é apenas uma questão de aplica ou cumpre, mas que opera por meio de um tópico de problema e traz à tona as mudanças práticas em respostas parciais das ações históricas. E, bem, o Miller, no segundo parágrafo do tópico 2, ele argumenta, né, que a concordância prática ela evoca o decreto de Gratia, né, que em português seria o decreto de Graciano. Graciano seria um jurista, né, da Idade Média, que fez um tratado de direito canônico, na qual ele compila basicamente todos os debates católicos até aquele momento ali, buscando uma concordância entre eles, né? Da mesma forma, no texto está Nicolau de von Cusa, e em português é o Nicolau de Cusa, né? Tem um livro chamado de Concórdia Católica, que basicamente também segue aí o decreto de graça de Graciano, só que aqui é um ponto que a gente até comentou antes, né? O Nicolau de Cusa, ele originalmente, né, um anti-aristotélico, ele é um anti-escolástico, né? Ele é um daqueles autores que já se influenciam, né, com o racionalismo, que surge no Dan Scotto e Guilherme de Ockham. E ele é um autor católico ainda, né, mas que está na transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Ele tem uma forte influência como cientista como George Ordano Bruno. Ele influencia bastante o racionalismo hegeliano, assim como do Spinoza também. Ele chega até a mencionar que o conceito teleológico e a busca do telos do Aristóteles estaria equivocado, né? Então, o Nicolau de Cusa é importante utilizar isso porque a filosofia dele vai nortear o conceito de concordância prática. Então, ele busca que dois opostos, em tese, iriam se encontrar em um fim. Aí cabe de quem concorda ou não com esse conceito. E aí, bem, então aqui o Hessel, ele até confirma essa influência, né? Trata aqui de estabelecer como a medida de aplicação do direito, o translado de realidade para a concordância prática, por a concordância discordante em movimento, né? Então, seria compatibilizar regras individuais contraditórias a partir do processo dialético, no caso do Nicolau de Cusa, em vista de uma ordem
católica como um todo, né? E aí o De Cusa vai botar que a Caritas seria a Bíblia, né? A Bíblia seria o instrumento que iria, no caso, definir qual, se uma fala de um papa, de um arcebispo, mas se seria certo ou não. No Estado moderno, seria a Constituição. Então, a gente vai se voltar sempre para a Constituição. Só que aí, para mim, quando você tem conceitos bem amplos e bem alargados de princípio, você nunca vai chegar, né? Na minha concepção, a uma resposta única. Então, com isso, a contribuição do decreto de Graciano, de Grazia, né, consiste em, como eu acabei de explicar, né, em compatibilizar essas regras individuais contraditórias. No âmbito católico, de forma similar, o Richard Bauer vai entender isso, que os direitos fundamentais são parte de uma ordem constitucional total, né? Incluindo nessa ordem também os valores que visam ali as tarefas comunitárias, não apenas também a liberdade individual, né? Também a comunidade. Porém, ali na página 46, tem um texto do Alex, né, que o pluralismo que vem de baixo ele é substituído por modelos possíveis de estatais provenientes de cima, né? Tanto que a escola desmente quanto de forma mais clara no modelo de otimização. O problema é quando você tem princípios idealizados em cima e os conflitos reais embaixo, eles não conseguem ser abarcados por esses conceitos teóricos, né? Então, o Bowney, ele até fala, ele até demonstra que a liberdade de consciência pode-se operacionalizar essa técnica, mas o Bowney também argumenta que não há qualquer relação de precedência dos direitos fundamentais com a ação de tarefa comunitária, né? Então, ele argumenta que a essência dos direitos fundamentais, basicamente, era para buscar defender as liberdades individuais, né? Era do Estado negativo, como eu falei lá no começo. Então, a partir do momento que o Estado tem que ser positivo para garantir algumas coisas, acaba que aí ocorre conflito, né? Então, de um lado, ficaria aí, no caso, momentos singulares da Constituição, especialmente as partes dos direitos fundamentais, e de outro lado, ficaria como se resolver tarefas comunitárias, como escolar, militar e da administração pública. Bem, a minha parte até aqui é do ponto 3 em diante, que é o Lucas. Ok? Deus, eu vou tentar aqui apresentar. Eu tô meio ruim da asma. Acordei Tá. hoje meio asmático. Se eu tiver algum problema aí, tu segue, tá? Beleza. Mas vamos lá. As duas críticas que o autor reputa à concordância prática, primeiro é o decisionismo e o segundo é a análise econômica do direito, certo? Passa aí, Matheus. O decisionismo, primeiro, ele baseado na teoria do Carl Schmitt, né? Ele pontua que há uma negação da figura da concordância prática como harmonização de valores, fórmula de um ocultamento de um decisionismo judicial, mais precisamente de um decisionismo interpretativo. Passa mais uma aí. Quem formula a crítica é o Ernest Wolfgang Bockenhorn. Aí o Vitor Lucas depois disse se eu tá certo, é a minha pronúncia. Basicamente, a crítica do decisionismo à concordância prática é uma preocupação com quem decide de fato, né? Eles até pontuam num argumento que se chama quis judicability, acho que é judicability, né? Acho que está errado aí. Que é o arranjo da concretização de normas do Estado de Direito se deslocando em favor do judiciário. Os críticos da concordância prática que seguem a corrente do decisionismo, eles dizem que se retira a responsabilidade do legislador em prol do judiciário. Então, o judiciário vai, digamos assim, usurpar a função legislativa que é própria do poder legislativo, né? Como a gente põe aqui, ó, o legislador se torna um mero emissor de diretivas. Isso ocasiona uma transição de um estado de legislação para um estado judicial de tribunais constitucionais, como eu acabei de falar. Passa aí, Matheus. A análise econômica do direito, né? A segunda crítica. A análise econômica do direito
primeiro, ele pontua dois pontos que seriam para a gente tentar entender aonde que seria a crítica. Não sei se todo mundo tem mais ou menos ideia do que seria a análise econômica do direito, mas ele pontua que é um processo de compatibilização, seria constante, distorcido, natural linguisticamente pela imponderabilidade linguística. Além disso, auxiliaria na compatibilização, seria um sistema numérico. Poderia satisfazer o equilíbrio buscando a ponderação ótima. Na teoria, e inclusive é o que defende em outras situações também o pessoal que é adepto da análise econômica do direito, se utilizar de números para ponderar o que seria mais vantajoso e menos prejudicial para um outro grupo, seria algo visto como positivo. Só que qual é o problema dessa crítica? É o problema que também eu, pessoalmente, vejo na análise econômica do direito, que é se guiar os valores sociais por uma visão de mercado. A gente não pode ponderar valores como liberdade, como a dignidade da pessoa humana, a partir de uma visão de mercado, né? Tudo bem que a visão de mercado pode auxiliar, mas se utilizar somente disso seria muito leviano. Eles pontuam que resultaria uma visão em que o juiz jamais poderia possuir, tendo em vista o processo espontâneo de formação de ordens, segundo o Hayek, né? Se utilizando novamente da questão do mercado. Passa aí, Matheus. Aí o autor, ele pontua no tópico 4, já para o final do texto, digamos assim, uma saída, né? Uma forma de se utilizar a concordância prática como objeto de solução de conflitos de valores fundamentais. Né? A gente tem a questão da concordância prática como um direito de colisão. Ele pontua assim. Aí ele inicia falando que a figura da concordância prática sobreviveu ilesa às críticas, tanto às objeções econômicas quanto às objeções centradas na política, no caso do decisionismo. O problema da concordância prática não pode ser solucionado por um primado de cálculo ou de decisão, sejam eles econômicos ou políticos. Contra esse reducionismo, o autor vem elaborar dois tópicos seguintes: as unidades colidentes e a forma de processamento dessas formas de colisão. Sequência aí, querido. A concordância prática como direito de colisão. As contradições reais das colisões de princípios e a busca pela sua otimização não clarificam o problema. Não uma classificação de bens jurídicos constitucionais que realizará a harmonização real. Vamos lá. O que seriam os âmbitos de colisão? As unidades colidentes no direito não são valores universais superiores e consentidos em uma comunidade global de valores e princípios. A linguagem técnica dos princípios no sistema jurídico impede que as contradições sociais reais possam ser traduzidas de forma mais adequada. Tal linguagem é cega perante os conflitos sociais. O que o autor reputa, é uma análise muito, muito importante, é de que o formalismo, o texto, linguisticamente falando apenas, que reputa direitos fundamentais para um grupo, para outro, ele se mostra limitado, na maioria das vezes, em tentar entender as contradições que existem numa sociedade. Então, se a gente se apegar somente a eu vou dar esse direito e vou tirar aquele direito daqui, porque esse grupo vai ganhar mais aqui, e sem ponderar as complexidades sociais que existem nessa relação, a gente também estaria incorrendo num erro que vai aparecer já aí no slide. Ele dá o exemplo do sindicato dos maquinistas, que inclusive faltou o I ali, que é as greves contra a Sociedade Anônima de Ferroviários da Alemanha. O conflito dos direitos fundamentais entre a liberdade sindical e bens jurídicos de terceiros passivos protegidos constitucionalmente. A restrição de um bem jurídico deve servir à finalidade legítima da realização do direito fundamental com ele colidente. Para tanto, ele deve ser adequado, necessário e em sentido estrito. O que é que o autor mostra nesse caso? No caso, se você ponderar essa questão da liberdade sindical, que é garantida na Alemanha pela Constituição, e os bens jurídicos, como propriedade, principalmente a propriedade daqueles que são os proprietários das empresas em que a greve se instala,
Se você se ater somente à questão textual, você vai pensar que até que a liberdade, você não consegue resolver simplesmente a questão. Porém, você deve buscar nessas complexidades da relação social, se a restrição de um direito, no caso dos proprietários da propriedade, enfim, ela efetivamente resultará num ganho social para os sindicatos, por exemplo, que é o exemplo que ele dá. Não somente se ater, vou tirar um direito daqui e dar para aqui porque eles têm um direito à greve, enfim. Mas sempre tem que se ter essa ponderação. Senão, se não pode analisar, digamos assim, a concordância prática de uma maneira muito fria, né? Passa. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, porque é meio complicado mesmo. Vamos lá. A linguagem jurídica ela concebe esse conflito como sendo um conflito de bens fundamentais, em que as posições devem ser ponderadas. Essa visão ancorada no indivíduo perde de vista os conflitos sociais reais, como eu acabei de falar. Todavia, tal debate não leva em conta o poder coercitivo do Estado. Passa aí, Matheus. Posteriormente, o autor traz essa citação do Marx e ele traz a contribuição do Marx, o que ele julga ser importante nessa parte. Eu acredito que a análise que o Marx faz sobre esse conflito de direito, claro que ele leva em conta o contexto da luta de classe, enfim, que permeia toda a obra dele, e essa questão do mercado, do poder do mercado, é muito relevante. Se a gente interpretar, e é o que o autor faz logo em seguida, sem essa questão do mercado, a interpretação do Marx se torna muito fundamental para a gente entender uma forma de se tornar viável a concordância prática. Vamos aqui à citação. Assim, uma contradição insuperável, direito contra direito, ambos selados da mesma forma pela lei do mercado. Entre ambos os direitos, é o poder quem decide. E assim se apresenta na história da produção capitalista e normatização do dia do trabalho como luta pela limitação do dia do trabalho. Do dia de trabalho. Uma luta entre capitalistas como um todo, ou seja, da classe dos capitalistas e os trabalhadores como um todo, ou seja, a classe dos trabalhadores. Passa aí. Aí o autor traz, né? Entretanto, diferentemente da jurisprudência dos interesses e do marxismo, não é possível atualmente na sociedade global identificar as colisões sociais exclusivamente com grupos corporativistas. É aquilo que eu acabei de falar. Se você retirar essa ideia do valor do mercado, de capitalistas, trabalhadores, e você trazer essa ideia para um conflito, que o Marx pontua, de que quando você conflita dois princípios fundamentais, você está tendo nada mais nada menos do que uma decisão política, a contribuição do Marx se torna muito importante para a gente entender como ponderar e como se utilizar da concordância prática. Aí ele pontua, né? Mas deve-se ter em vista antes uma multiplicidade das relações fronteiriças, né? Matheus? Matheus? Saiu da sala. Oi? Segue aí, que eu tô meio ruim da asma aqui, cara. Bom, tá bom, então bem, como o Lucas estava falando, a partir dessa visão marxista, né, influenciada para ter teoria crítica de Frankfurt, ele traz aí uma citação da Nancy Fraser, né? Como interações nas quais se cruzam eixos de discriminação transversais, múltiplos e diagonais entre si, as lutas pelo reconhecimento no regime moderno são travadas em regras, por vezes em eixos de prejudicados e, ao mesmo tempo, em outros privilegiados. Então, o autor, ele visivelmente, ele vai buscar uma visão de conflitos reais, né? Então, segundo ele, deveria se julgar cada caso a partir daqueles pressupostos de um caso. Então, por exemplo, ele, de um lado, os maquinistas, a questão do trabalho precário, a gestão de remuneração, tempo de descanso, e, de outro lado, a questão econômica dos donos de empresa, mas também tem que ser levado em consideração os direitos de terceiros também.
Por exemplo, quem é aquela pessoa que vai pegar aquele trem que você está tirando a liberdade de ir e vir. E a partir daí, do caso focal ali, você tira a melhor resolução, sempre tendo em vista os conflitos reais e sociais daquela situação. E aí ele usa o Marx, no conceito originário lá, do direito coercitivo, e a Nancy Fraser, né, que é uma autora mais contemporânea nossa, que ela sempre busca, né, debater os direitos, aí no caso ela é uma autora feminista, né, de um certo grupo sempre privilegiado pelo poder estatal coercitivo contra um outro grupo de prejudicados. Então, você tem sempre que ver que, por mais que você busque o direito do privilegiado, ali, que pode ter uma possível razão, ele já é privilegiado pelo o sistema como um todo, né? E aí o autor ele debate que essas lutas elas não acontecem somente no âmbito da política e nem da economia. Por isso que as críticas decisionistas e a economia do direito não cabe, né? Porque uma, ela basicamente a crítica decisionismo, ela é um autoritarismo liberal, é um hiperfacionamento do utilitarismo, né? Já que alguém foi eleito pela maioria do povo, né? O presidente, o Führer, né? no Carl Schmitt, ele, em tese, teria o poder de decidir, ou o judiciário, então, teria o poder de legislar. E, de outro lado, você tenta fazer um empirismo, né? Um empirismo psicológico, você vai botar numa fórmula ali, só que essa fórmula era sempre baseada no mercado. E o autor ele diz que uma decisão ela tem que se valer do policontexto ali, né? Seja ele político, econômico, a técnica, a religião, a arte, assim, todos os campos da racionalidade envolvidos resultam em cada vez mais perigos codificados de provas específicas. Então, todo esse policontexto se torna cada vez mais o cenário real mais complicado de se decidir e ficar preso a princípios idealizados, já do que nós devemos fazer, ou princípios metateóricos, já o que seria e tal, você não consegue resolver. Então, princípios orientadores de tais conflitos lutam para universalizar cada uma das suas lógicas parciais. Então, acaba que você usa de um princípio de forma parcial, porque como ele é muito abrangente, você consegue fazer uma hermenêutica de acordo com o parcial. E o autor sempre debate, a partir do Marx e da Fraser, né, que esse parcial é sempre de quem domina, né, de quem coage, né, que o direito ele é um meio de coerção. Isso é até uma análise do autor soviético, o Evgeny Pachukhani, né? Então, o equilíbrio desses interesses parciais não é possível de ser obtido através de uma instância superior de princípios, apenas de cada perspectiva específica. Então, você teria que analisar cada fato e você ali decide ponderando todos os pontos. A segunda tese, né, que ele argumenta, são duas teses da regra de colisão, é que busca avaliar a eterna questão da liberdade, assegurada inicialmente pelos princípios fundamentais, e a vinculação social dessa liberdade, né? Você não é um indivíduo único, né? Como no liberalismo clássico lá. Você hoje se torna um indivíduo social. Então, até que ponto uma liberdade se coincide com a outra liberdade, ou como que nós vamos atuar quando a minha liberdade conflita com a sua liberdade? Qual será a técnica para isso? Então, como ele falou, bem como moderar conflitos multipolares, como eu já disse, de benefícios individuais sobre a repressiva reserva do bem comum estatal, não sendo suficiente para culpabilizar a comunicação desses âmbitos relevantes de coalizão. Então, o autor propõe um abandonamento desse quadro e ele traz algumas gamas de técnicas de compatibilização. Ele diz que as técnicas das normas de incompatibilidade, ele apenas cita brevemente, assim como as normas de acoplamento. Essas são duas técnicas conteudistas, né? Também aparece com a proceduralização, possibilidade de decisão que se estabelece dentro de âmbitos de racionalidade social, assim como pode-se utilizar a externalização de tal conflito para outro campo de racionalidade. Outro meio que ele
elabora para você resolver, muitas das vezes é você tirando aquele debate de um certo foco, né? E aí você traz para uma outra realidade para você tentar buscar uma visão mais racional, né? Tem muito passo, tem muita passionalidade. E aí, a partir disso, ele conclui o texto, né, que a concordância prática não deve ser buscada como forma de tolerância repressiva. Ela não pode ser buscada unicamente vendo duas posições de princípio e como nós resolvemos, que isso sempre vai se tornar uma tolerância repressiva de um lado, e sempre esse lado que é reprimido é o lado do prejudicado, uma coerção estatal. Ela não pode ser também lograda mediante utilização de valores superiores contradizentes, então pegar princípios que se contradizem ou que se conflitam num caso. Então, você tem que buscar aquele princípio que resolva aquele caso específico. Em vez disso, a concordância necessita de uma discussão pública sobre em qual tipo de sociedade nós queremos viver, com base nas nossas relações sociais. Então, a concordância prática, a concordância somente é passível de ser pensada quando deixamos de lado a heresia. Aí é uma frase forte do autor, então eu considero, né, de que placas tectônicas sociais poderiam ser administradas pelo topo de enormes montanhas de neve eterna, onde se encontram valores e princípios. A gente está debatendo muitos conceitos principiológicos, o que é princípio, o que é o princípio X e o princípio Y, enquanto lá embaixo, lá na placa tectônica, lá no social mesmo, no dia a dia, o choque. Isso aí é um debate alheio, né? Com isso, deve-se abandonar a forma de discordante fossilizada da alta nobreza de princípios. Com isso aí, eu encerro aqui a apresentação. A gente pode fazer o debate aí. E espero que a gente tenha conseguido explicar bem aí a física da concordância prática. Eu tenho diversas discordâncias, mas enfim. Papaléu, Diga. antes de tu pegares a palavra, ia falar rápido aqui, antes que eu fique sem ar de novo. Essa questão da concordância prática, lendo esse texto, ela, em parte, resolve aquela questão que, tipo assim, na época que eu fazia a UNAMA, que era muito, o Vitor Lucas vai lembrar, que era muito presente no nosso dia a dia, que era aquele pessoal que estudava o direito ao acesso à saúde, né? O Homero, o Ricardo Dias, esse pessoal, né? Porque, inclusive, o Homero, por exemplo, o Ricardo eu não sei, porque eu nunca tive muito contato com ele, assim, acadêmico. Mas o Homero era muito crítico a esse acesso à saúde desmedido que a gente tem no Brasil, né? Tipo assim, o cara entra no Supremo, precisa de um remédio de R$200 mil, e aí, pá, o Supremo concede, e aí quebra o orçamento de algum estado, ou de uma prefeitura, enfim. Aí ele sempre argumentava que esse acesso à saúde violava o acesso à saúde de, tipo, milhões de pessoas, né? E digamos assim, a concordância prática pula ao lado desse pessoal, né? Do pessoal que vai pleitear, porque na teoria o direito à saúde é um bem mais importante do que qual é o direito que seria violado do pessoal, digamos, estabilidade econômica. Isso não é um bem constitucional, né? Então, eu acho que e tendo em vista aqui a saída vista pelo autor da concordância prática como casos específicos, ela responderia essa resposta. Ela daria uma resposta para isso, não daria? Acho que do ponto de vista, né, do que foi sustentado aqui pelo Fischer-Lescano, não só para isso, né, mas para a questão de política criminal também, para a questão de critérios de arbitramento de dano moral. A concordância prática ela seria aqui um argumento racional que auxiliaria os juízes, os magistrados, a decidirem os casos concretos sem recorrer, por exemplo, a
métodos interpretativos, como o método sistemático, gramatical, lógico, muito embora eles estejam, né, fazendo isso, a concordância prática ela seria tipo como se fosse um postulado racional que auxilia o juiz a explicar por que ele decidiu dessa maneira. Então, tipo, nesse sentido, sim. Nesse sentido, sim. Pensar em direito à saúde, concretização do direito à saúde a partir da concordância prática, nessa perspectiva, seria uma alternativa viável. Tá? Iria um pouco também, né, num campo não explorado das pesquisas que tendem a estudar o acesso ao direito à saúde pela perspectiva do liberalismo político de Dworkin, de Rawls e tal, que é como a escola do José Cláudio, né? Vou chamar de escola do José Cláudio porque todos estes que tu citaste são, né, oriundos da investigação do Zé Cláudio, né? Tem feito, né? E é uma alternativa, né? A outra alternativa é esta. A gente deixar de pensar assim que o problema da saúde é mais um problema de distribuição de acesso igualitário e mais um problema de justificação de como as decisões foram judicializadas, né? Isso é um fato. O Maués, ele sempre diz isso. No Brasil, a gente não discute sobre judicialização de direitos sociais, econômicos e culturais, porque isso é um fato. Os direitos sociais, econômicos e culturais, eles são judicializados no Brasil. A gente não tem nem que discutir isso. Em outros países até discute, mas aqui não. Sendo isso um fato, a gente precisa vencer aquela polarização de que a decisão que trata sobre isso é uma decisão que sempre vai utilizar tipo meio como um topói, né? De um lado a proporcionalidade, ponderação, concordância prática, e de outro lado reserva do possível, mínimo existencial. Esse é um debate assim que tipo até dói, até fica triste de falar, porque parece que no que tange a isso, o debate jurídico tem 10 anos, 20 anos e não evoluiu nada ainda hoje, é a mesma coisa. O Estado se defende com reserva do possível, mínimo existencial, e todo mundo já conhece a crítica, olha, reserva do possível surgiu na Alemanha nesse julgado do Tribunal Constitucional e não foi recepcionado do mesmo jeito no Brasil e tal. No Brasil é reserva orçamentária, não é reserva do possível, né? Que era questão de vaga de vestibular e tal, acesso à universidade, e aqui é orçamento. E seria interessante, sim, Lucas, a gente enfrentar, né, esse tema por essa alternativa, essa medida aqui, né, que a gente ainda não teve interesse em estudar, que é a gente pensar nas decisões judiciais que falam para a gente sobre concessão de medicamento necessário, como, por exemplo, o Marco Antônio Castelo Branco faz muito bem na dissertação de mestrado dele, e analisar as decisões à luz da concordância prática, porque a gente pode encontrar duas coisas aqui: decisões que estão sendo tomadas pela crítica do decisionismo ou decisões que podem ser tomadas pela crítica da análise econômica do direito, questões que, como o Fischer-Lescano colocou, não superam a concordância prática. Talvez no Brasil a gente descubra que a gente não aplica a concordância prática no sentido que o Lescano propõe aqui, ou que ele investiga no texto dele. Acho que isso é uma hipótese bem viável da gente investigar, né, em outros momentos. Não sei se eu me fiz entender. Sim, senhor. Sim, senhor. Tá. Não, pois é, porque eu pensei muito nisso, pensando, tipo, justamente por a concordância prática, ela garantir... Vamos lá, vamos ser práticos, né? Quando a gente vai advogar, aí tu entra com processo, enfim, por uma lesão corporal, o cara perdeu o pé, a mão, enfim. E aí, o que é que vai se fazer? Vai se incorrer nessa questão da análise econômica de direito. O cara vai procurar várias jurisprudências e tentar quantificar esse dano, entendeu? Eu acho que a concordância prática ela daria mais subsídios para o juiz decidir, entendeu? Sem, enfim, transformar uma morte, uma lesão permanente simplesmente num valor, né? Tipo assim, não que no fim vai ser o valor, vai ser uma indenização, mas, digamos assim, daria mais subsídios para o juiz se fundamentar, né? E dar mais substância para isso. O Rosildo levantou a mão aí.
Bem, mais uma vez, bom dia, colegas, bom dia, professor. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o Matheus e o Lucas pela apresentação. Foi muito profunda essa análise de vocês, a forma como vocês exploraram esse capítulo desse trabalho, né? Sou jovem aqui dentro do direito, dessa nova ciência que eu resolvi agora abraçar. E eu achei muito interessante esse capítulo, esse trabalho. Por quê? Eu sou extremamente pragmático. Isso talvez por conta da minha formação, da outra área de onde eu venho, né? Eu sou do lado das ciências naturais. Então, para eu tentar entender as normas, as leis, as teorias do direito, né, da ciência, do direito enquanto ciência, eu sempre tento trazer para o mundo prático, de como essa questão toda se aplica efetivamente, né? Eu fiz algumas anotações aqui. O Matheus, ele falou inicialmente, né, a questão das decisões que acabam se confundindo com a ideologia do Estado quanto direito, né? E essa questão de se confundir não é só com a questão ideológica, né? Tem toda uma questão religiosa aí, que tem uma interferência monstruosa que eu acho, particularmente, eu acho um absurdo, né? Mas, infelizmente, isso é histórico, né? Isso é histórico, a gente não tem como fugir disso. Desde quando o homem começa a habitar as cavernas, ele se depara com aquela natureza exuberante, ele tenta buscar uma explicação de onde veio, de onde foi criado tudo aquilo, e quando ele não encontra essa explicação, ele busca um Deus. E aí, pronto, a partir daí, vejo que se estabelece essa relação do homem na busca da explicação de sua própria existência, da natureza na qual ele está inserido, através da criação de um Deus. Então, realmente, isso é uma questão que definitivamente a gente não dá para fugir, né? Um ponto que o Lucas falou, né, que é aquela questão do legislador versus o judiciário, a justiça, o confronto, né, que se tira do legislador o direito e o judiciário, o juiz, no momento de tomada de decisões, ele se apodera. Então, ele passa a usar aquilo ali como mero referência. Eu vejo dois aspectos aqui. Primeiro, nenhuma lei abarca um problema por completo. Então, definitivamente, sempre vai ser necessário, né, o juiz e utilizar a ponderação, e vejo que essa própria questão da concordância prática passa a ser essencial na tomada dessas decisões. Então, esse conflito vai acontecer sempre, né? O que me preocupa nessa relação, né, que eu vejo que é algo que acontece no Brasil, no direito brasileiro, é que a norma ela passa a ser um mero ponto de referência. A partir desta norma, se constrói uma justiça, tá? Não se faz justiça. Se constrói uma justiça de acordo com o cliente, literalmente, né? Questões e casos semelhantes recebem tratamentos e decisões bem distintas. Os próprios princípios, né, permanecerão, que a gente consegue, que eu consigo vislumbrar, que eles vão continuar sendo verdadeiros sonhos, algo inatingíveis, né? Então, a gente tem, que eu vejo, os princípios como meros sonhos e a norma dentro do direito como meros pontos de referência nessa questão de tomada de decisões.
Uma outra questão que é esse conflito, né? Por exemplo, o direito à vida e a questão do direito à preservação da dignidade da pessoa humana. Isso é conflito, né? Isso é algo que está permanentemente em conflito. Dignidade da pessoa humana, eu acho até interessante esse termo, né? Como se tivesse pessoa não humana, né? Então, a gente vê isso aí. Isso aqui acontece todo o tempo, esse conflito. Como? Esse aqui é um ponto, inclusive, que eu tenho a ideia de explorar, né? Que é exatamente o direito à morte. Né? Em nome do quê? Da defesa da dignidade da pessoa humana. Né? Até que ponto a vida e o direito à dignidade da pessoa humana, elas se confrontam, elas colidem, né? Eu vejo que, em um determinado momento, é mais necessário preservar o direito à dignidade humana em detrimento da própria vida. Um outro aspecto interessante do trabalho, né, que é a questão dessas placas tectônicas, né, quanto elementos sociais, quanto sociedade. É interessante perceber aí qual a interpretação que o autor faz dessa questão das placas tectônicas. Porque a gente percebe que é possível entender até que ele entenda os dois sentidos, né? Porque as placas tectônicas, elas tanto se afastam, e à medida que elas se afastam, elas colidem também, né? Então, eu acho que ele deve interpretar nesses dois sentidos, na questão da aplicação desses conflitos sociais, que na verdade é exatamente isso que acontece, né? Em determinado momento as coisas se afastam, mas ao mesmo tempo em que elas se afastam, elas estão colidindo mais em outros pontos, né? Em outras margens dessa placa. Era esse meu comentário. Eu queria ouvir agora o professor Papaléu a respeito dessas minhas ideias, das minhas visões aí. Obrigado, gente. Mais uma vez, parabéns, colegas. Sim, mas antes o Matheus e o Lucas, que eles que são os expositores de hoje. Obrigado, Rodrigo. Eu começo. Matheus, quer começar? Tá bom. Pode ser. Eu ia dizer que como eu sou mais velho, eu ia começar, mas aquele quer começar, né? Eu tenho 3 críticas que quando eu li o texto me veio, né? Uma é de âmbito teórico, que eu até fiz antes da reunião, e 2 de consequência. Uma de âmbito teórico, porque já que o autor ele vai tentar buscar da onde surge a concordância prática, ele busca no Nicolau Recusa, ele pode muito bem buscar no outro autor da mesma época, que é o Tomás de Aquino, que se baseia no modelo aristotélico, teleológico. A gente tem o ser naturalmente ele tem um fim. O Cusa, como ele baseia todo no modelo racional, né? Esse fim ele se perde num conceito de dores, prazeres, desejo. Aí você vê Hume, de Derrida, Kierkegaard, Kant, que se perde aquele telos que o Tomás e o Aristóteles têm. Então, se o princípio ele é baseado nessa confusão de conceito, ele já, obviamente, ele vai causar confusão para se entender o que é. Então, por esse pressuposto teórico, as duas críticas à concordância da prática são as duas críticas do liberalismo, né? Uma é, se a minha liberdade ela tem que ser respeitada, a que a do outro tem que ser respeitada, em algum momento elas vão se chocar. Só que quando eu aumento muito a minha liberdade, alguém tem que nortear, que é o Estado. E aí cai no utilitarismo, que no seu modelo extremo
leva a um argumento como o do Carl Schmitt, já que alguém foi eleito para aquilo, aquele alguém, no caso, que decide, então. Daquele que o povo escolheu, por exemplo, um Jair Bolsonaro, que é ele que decida. E de outro lado, é muito similar à teoria do Hans Kelsen, não nas peças, mas no seu pressuposto, né? De se criar um empirismo principiológico. E o autor ele tenta ficar no meio, né, com essa prática, nem decisionismo, nem análise econômica. O que eu acho que é uma problemática disso é, a partir do que a gente vai decidir os casos focalmente, de acordo com cada caso, com os seus pontos, e a insegurança que isso pode dar. Então, a partir disso aí, a partir do momento que eu vou começando a criar jurisprudência de um caso com base no pressuposto, porque alguém oprime o outro naquela situação. Eu não posso, ao mesmo tempo, usar essa mesma jurisprudência para uma outra situação, que a gente vê que isso ocorre. Então, eu acho que levar a cabo, na prática, essa concordância relativista, que a proposta do autor é essa, né? Eu acho que ela pode causar uma insegurança. Por quê? Eu acho que tem duas escolas que se baseiam, que tem uma linha similar a esse pensamento. Uma é a do Pacho Candes, que é da teoria marxista do direito, que eu concordo em muita parte com ele, que o direito ele é coercitivo, que o direito ele é na sociedade do mais forte, que o direito ele é uma instituição, assim como a mais-valia, que mantém a nossa sociedade numa coerção de privilegiados, prejudicados, que vai levar o Critical Legal Studies, né? do Duncan Kennedy e do Mangabeira Unger, né? Tanto que, para o Critical Legal Studies, uma lei que proíbe, por exemplo, uma lei aqui no Pará, no Brasil, né? Que uma greve não pode grevar totalmente, que 20% da frota de ônibus tem que se manter ativo, essa já é uma lei, na sua essência, opressora. Porque se o cara quer fazer a greve, ele tem que ter o direito de fazer a greve total. Então, o próprio Estado, já dando esse direito de greve, ele já repreende o próprio direito de greve. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Então, por exemplo, o Duncan Kennedy, ele argumenta que, nesse caso, você pode. Porque o Estado já está a partir de uma visão opressora. O problema disso é que leva ao Estado a anarquista, porque se eu paro de um princípio dentro do meu grupo social, eu estou sendo oprimido, então eu posso tomar como pressuposto de derrubar uma presidente sem muitos argumentos, porque segundo na minha concepção, aquela presidente ela está fazendo uma definição. A minha crítica, eu não tenho resolução para ela, mas é apenas trazer que eu acho que ir por esse caminho muito fiel leva a uma insegurança jurídica, né? E só para fechar, eu acho que a definição de princípios e regras, de princípios principalmente, eu concordo mais com a decisão que eu acho que é o próximo capítulo, que é que o Vitor Lucas vai apresentar, que é do Ralph Bosch. E no round 3, contra o Robson Alex, eu acho que o que o Vitor vai apresentar é o round 1 ou o round 2, né? Que se lembra de 2007, né? Round 2, né? Então, o round 3, o próprio Alex, ele assume que o Porsche tem razão em certa parte, né? Então, e você vai ver que princípios, eles não são ideias idealizadoras, de deve ser ideal, sim de ser real. Só que aí, volto para o meu começo. Se o real, a gente não tem qual é a finalidade do real, esse real ele sempre vai ser relativizado. Enfim, era esse meu comentário aí. Rosildo, né? Rosildo, tipo, o Matheus já fez todo aí, respondeu, acho que basicamente quase tudo. Enfim, mas vou voltar especificamente no ponto, ele falou muita coisa que eu ia falar, voltando especificamente naquele ponto que você falou da questão do decisionismo, né? Da crítica do decisionismo, de a lei muitas vezes ser vista como um ponto de partida, né? Digamos assim. Isso é muito problemático. O Papaléu, inclusive, ele foi na minha banca de TCC, e aí no final da minha banca ele disse que eu estava defendendo o ativismo judicial. E o ativismo judicial é algo muito ruim. Ele resolve alguns conflitos, ele resolve muitas situações,
Mas o decisionismo / ativismo, ele é muito complicado, porque, por exemplo, como o Matheus pontuou, a questão da insegurança jurídica. Vamos dar agora um exemplo prático. A gente vive numa democracia representativa, então nós temos que eleger nossos representantes que, digamos assim, representam nossos interesses, nossas lutas na Câmara dos Deputados e no Senado. Quando você transfere toda essa responsabilidade para o Poder Judiciário, qual é o problema disso? É mais simples do que a gente imagina. O problema é que aquele pessoal que está lá no Supremo, um juiz, enfim, eles não receberam nenhum voto seu. E não tem como você tirar essa história de impeachment de ministro do Supremo. Isso é um absurdo para mim. Com todo respeito a quem, enfim, defende, eu acho absurdo. Mas você não tem como retirá-lo. E aí a gente vê um problema prático disso. Por exemplo, o caso do Lula, né? Já que o Matheus citou o Bolsonaro, eu vou citar o Lula aqui. O caso do Lula, que primeiro o Supremo foi contra a prisão em segunda instância, depois o Supremo foi a favor da prisão em segunda instância, e aí depois o Supremo foi contra a prisão em segunda instância de novo. Sendo que a Constituição diz que necessita-se do trânsito em julgado para a pessoa ser considerada culpada. Ou seja, nesse quesito, a lei é muito clara até demais. E aí, qual é o problema? O pessoal pensa, mas é porque o Lula cometeu crimes e tal. O problema de uma decisão dessa, de um decisionismo e um ativismo muito grande, é que o problema não é o Lula, o problema não é o que vai acontecer com o Lula, o problema é que isso cria um efeito em toda a ordem jurisdicional muito grande. Eu, que sou advogado em Belém do Pará, que não advogo por Lula, tinha um cliente que foi condenado no segundo grau e eu ficava o tempo todo pensando, vão prender ele a qualquer momento, né? Vão executar a pena a qualquer momento. Então, é complicado a gente transferir. E aí, qual é o problema de tudo isso? É que, por exemplo, Barroso, Fux, como é que a gente vai retirar eles de lá? Eu sou bolsonarista. Os caras liberaram o Lula, tiraram a prisão em segunda instância. Então, na próxima eleição, eu vou votar. Tu não vai poder. Porque eles não são dotados de mandato parlamentar. O teu representante na Câmara e no Senado, tu vai lá e na próxima eleição tu vota contra ele. Vota em outro, né? Ou faz uma campanha para tirar ele. Porque ele tem um mandato. Agora, o juiz não tem isso. Então, de fato, eu acho que a concordância prática ela ajuda, sim, em muitos casos, mas ela recai em quase tudo isso, quase todas essas críticas que o Matheus fez. Eu acho que agora a missão do Matheus, inclusive, é fazer essa saída na concordância prática agora, montar a teoria dele aí. Certo. Só complementando aqui, Lucas. Então, você concorda de que, na verdade, a norma acaba se tornando um mero ponto de referência? E que a justiça ela é objetivamente construída de acordo com o cliente. Eu não digo nem paciente, o termo que eu estou usando, cliente, é de propositalmente, né? Então, se constrói uma justiça de acordo com o paciente. Você concorda que a coisa está desta forma? Foi o que parece que você me deixou... Sim. Eu acho que você está certo. Eu faço mestrado até em ciência política, né? Eu acho que essa discussão que você está querendo travar é uma discussão política até. É uma discussão social, né? De como a gente vai interpretar as decisões dos juízes ou os privilégios que uma pessoa X ou Y tem por ter mais recursos financeiros ou por ter mais acesso enfim, a melhores advogados e tal. Eu não acho que a norma... Eu acho que, sim, aqui no Brasil, a norma muitas vezes é feita com ponto de partida, tá? Eu só não acho que ela deveria ser assim, né? Eu acho que ela deveria abarcar, sim, o máximo que puder. O que a gente também não pode ter, por isso que no direito a gente tem que estar sempre ponderando uma coisa com a outra. A gente não pode ter também uma lei que seja excessivamente abrangente. Porque quando ela é excessivamente abrangente, ela acaba não abrangendo ninguém. Entendeu? Se ela dá privilégio para A, B, C, D ou D, ela não está dando privilégio para ninguém. Se a gente só tem A, B, C ou D, entendeu? Mas eu concordo com você com essa crítica de a norma ela olha quem é um cliente, enfim, isso daí é uma questão que a sociologia vai tentar responder, que a ciência política vai tentar responder, mas eu não vejo ela como uma discussão
jurídica, digamos assim, um problema jurídico que a gente tem no Brasil, essa questão, digamos assim, que eu acho que é a sua preocupação, do interesse, digamos assim, econômico, de que existe um grupo que é mais privilegiado que o outro. Claro que existe. A justiça muitas vezes perpetua racismo, perpetua o machismo. Isso daí é óbvio. O Brasil é um país racista, um país machista, entendeu? Então, só que eu acho que o caminho para se responder isso, na minha visão, né, é se utilizando de outra dessas ciências auxiliares aí do direito, como a sociologia, a ciência política. Porque eu acho que juridicamente, né, quando a gente está falando de juridicamente, a gente está falando basicamente de lei e interpretação da lei, né? Só que aí que é a nossa discussão aqui. Essa interpretação, não pode, na minha opinião, não pode ser tão abrangente assim, porque senão a gente gera uma insegurança jurídica muito grande. E aí a insegurança jurídica, ela não vai ser para o mais poderoso, para o mais forte. Quem vai sofrer com ela vai ser o advogado que advoga lá no interiorzinho do Marajó, entendeu? Então, é um problema que vai acabar causando digamos assim, um tsunami em todo o ordenamento jurídico. Só concluindo agora, professor, já lhe passo a palavra. Na verdade, quando eu falo de construir esta justiça de acordo com o cliente, eu nem estava levando em consideração sobre a questão do aspecto social, né? Eu estava, mas principalmente levando em consideração, mesmo em casos concretos semelhantes, juízes decidindo de forma semelhante a respeito do mesma matéria. Isso, sim, que eu acho que realmente causa essa insegurança jurídica, né? A falta de estabelecer-se buscar um caminho, algo que permita que eles consigam trilhar para que a coisa não aconteça de uma forma tão, como diria, de maneira que acaba fazendo a própria norma ser esgarçada a tanto. E uma norma esgarçada, ela perde sua função, né? E aí, sim, isso com certeza vai trazer essa insegurança jurídica que é sempre uma preocupação, deve ser sempre uma preocupação de quem atua na área do direito. Obrigado, gente. Professor. Mas o Papo, lá naquela palestra do rapidinho, professor, Matheus, rapidinho. É que eu vou ter que dar uma saída aqui, tá? Aí daqui a pouco eu volto. Vou ter que dar uma saída aqui urgente. Já eu volto. Lucas. Professor, na palestra do Rafael Dalla Barba, né, ele até argumenta aqui no round 3 do Ralph Pocha, né, e você tentar buscar entender o que o Constituinte, né, ele pregou naquela elaboração. Só que parece que a nossa Constituição ela é bastante prolixa, né? Então, por exemplo, quando você vê, por exemplo, países com democracias fracas como o Brasil, na qual em quase 30 anos 2 presidentes já foram impeachmentados, você vê, por exemplo, países como os Estados Unidos, que se diz o farol da democracia, né? Isso é muito uma questão que há uma espécie de pensamento comum em respeito àquela... Porque se você for ver a dita Constituição americana, ela não é nada política, né? Então, a partir do momento que você transfere muito para o judiciário e para a interpretação, você vai começando a perder o que de fato o Constituinte queria propor com aquela concepção, né? Por exemplo, a partir do momento que o Barroso ele parte do princípio que o legislativo não vai legislar em uma lei por algum motivo, ou por conservadorismo, ou por machismo, ou por... E o judiciário, então, tem que tomar frente nesse papel para legislar. Então o judiciário intervém no legislativo. Quem intervém no judiciário? Aí vira um negócio meio... Enfim. Na verdade, assim, eu posso sintetizar o debate, né? Que foi a anotação que eu fiz aqui no final, então eu vejo que todo mundo acaba saindo do debate com o mesmo sentimento, né? Com a mesma sensação.
que seria resumida assim na pergunta de como é que a concordância prática ela enfrenta o relativismo, e tu já desenhaste isso, né? E, na verdade, eu acho que mais importante é a gente pensar se ela é realmente capaz de enfrentar o relativismo, ou se ela não se torna, assim, tipo, um novo argumento relativista, né? Eu acho que tu fazes um diagnóstico bem preciso quando tu falas do papel do Nicolau Vancourt, né? Para instituição do método, né? Do pensamento, da crítica, da concordância prática, e como que seria possível a gente tomar uma via alternativa através, né, de um pensamento aristotélico puro, né, de um tomismo e tal. Então, acho que a gente relê a concordância prática à luz, né, de uma ética das virtudes, como MacIntyre, ou incluir aqui elementos de uma razoabilidade prática tomista, nos auxiliariam a chegar a um resultado diferente. Isso é uma hipótese válida de pesquisa, e, como eu já tinha dito, talvez seja importante a gente se debruçar em outro momento para a gente analisar uma questão teórica. Ainda no que tange a questão teórica, eu acho importante a gente fazer uma avaliação, porque o que a concordância prática toma como pressuposto dentro do debate da existência de uma teoria dos princípios é muito raso. Por que é que eu digo isso? Porque quando você analisa o que a escola de Desmente está falando, quando você analisa o que o Hess está falando, percebe, não havia uma teoria dos princípios do modo como o Alex concebe. Quem está dizendo que precisa de uma concordância prática é o Alex. Então, esse ponto tem que ficar bem claro. O que o Fischer-Lescano está dizendo aqui é que o Alex falou que a teoria dos princípios exige uma ponderação e que essa ponderação ela necessita de uma concordância prática. Foi isso que o Alex falou. E o que o Lescano está dizendo é o seguinte: se tu quiseres compreender a extensão e os limites dessa crítica da concordância prática, ou das críticas que foram feitas à concordância prática, você tem que fazer esse percurso aqui, e nesse percurso tu vai descobrir que existiram essas críticas e a concordância prática responde dessa maneira. Mas, em momento algum, a gente questionou, né, quando é que essa concordância prática surge no nosso momento aqui, na nossa época, enquanto um assunto que deve ser debatido. Porque tu percebes que do Hess para o Alex tem uma barreira aqui, tem um abismo temporal, tem uma questão temporal, né, em que parece que a gente não discutiu concordância prática. Então é só na década de 70 que ela volta, e aí faz um certo sentido você questionar, a gente está utilizando o método do século tal para resolver os problemas da nossa época, da nossa era, mas é porque a gente não faz essa, vamos dizer assim, averiguação histórica, né? De que, na verdade, o argumento que quem está trazendo é o Alex. E faz sentido somente nesse contexto de uma teoria dos princípios em que você precisa analisar colisões, em que você toma como ideia de princípio, né, mandamentos de otimização, que é, né, a crítica que o Ralph Poscher vai fazer, o Vitor Lucas ele vai trabalhar isso no próximo texto. E aí é uma outra provocação interessante. Será que a concordância prática subsiste à crítica da teoria dos princípios, que vai ser feita pelo Poscher, por exemplo, né? Será que depois que se ataca aqui esse fantasma, como diz o Poscher, da teoria dos princípios, a concordância prática ela consegue subsistir agora sim, sem falar de decisionismo, sem falar de análise econômica, né? Será que ela consegue permanecer ilesa? Né? Seria uma segunda pergunta, uma segunda hipótese, um problema de pesquisa talvez interessante de ser abordado, né? Falando sobre questões práticas, eu acho importante, né, a gente situar contextualmente como é que a gente pode pensar na concordância prática dentro do Brasil. E eu acho que talvez didaticamente a figura jurídica que mais
nos auxiliaria a falar de uma concordância prática é um instrumento do controle concentrado de constitucionalidade na figura da ação declaratória de constitucionalidade por conta de um elemento objetivo que ela detém em comum com o que a gente aprendeu hoje sobre o que é a essência da concordância prática, que é a chamada controvérsia jurisprudencial atual. Para citar um exemplo, então, bem prático para vocês, o Supremo Tribunal Federal, alguns meses atrás, julgou uma ADC que falava sobre qual é o índice de correção que deve ser utilizado nos processos trabalhistas para você calcular o valor, né, das parcelas rescisórias depois da reforma da Previdência. Na reforma trabalhista. Porque na reforma trabalhista houve a substituição dos índices de correção de atualização de cálculo, né, dos valores de condenação e indenização trabalhistas, e durante o vacatio legis da reforma, os juristas e os juízes eles ficaram na dúvida sobre como é que eles iam aplicar. Os processos que foram julgados antes da reforma, mas que só começou a execução depois, se aplica o antigo índice, que foi o do momento, né, da decisão, ou se aplica o índice novo, porque foi o momento da execução e tal. E isso gerou muita dúvida. Alguns juízes eles se manifestaram no sentido de aplicar para todos os casos o índice novo, outros se manifestaram para aplicar para todos os casos o índice velho, e alguns se colocaram aqui tentando desenvolver teorias e teses no meio termo, em que você deveria considerar o momento do início da execução, em que você teria que considerar aqui, né, o início, o momento do trânsito em julgado, né, ou da decisão e tal, enfim. Então você teve várias teorias dissonantes aqui nesse contexto. E o que o Supremo Tribunal Federal tenta fazer por meio da ADC, a Ação Declaratória de Constitucionalidade, do meu ponto de vista, é buscar uma concordância prática. Porque no âmbito de todos esses debates, no âmbito de todas essas teses, que vejam, são teses que vão influir diretamente no modo como a gente vai operacionalizar esses direitos, a gente vai concretizar esses direitos, a gente percebe que o que o STF, no fundo, tenta fazer ele tenta compatibilizar o exercício de um determinado direito, né, ou seja, a prática do exercício desse determinado direito, com a garantia dele dentro do ordenamento jurídico. Então, de fato, para o Supremo Tribunal Federal, me parece, sim, o Rosildo, Lucas, com toda razão, a norma jurídica ela é um ponto de partida para o debate, é a reforma da reforma trabalhista, é a Constituição, são pontos de partida, e a gente vai lá e vamos resolver. Se tu tentar de resolver do ponto de vista aqui da concordância prática, como foi exposto, a gente vai então falar desses âmbitos de colisão, a gente vai considerar uma complexidade social, a gente vai considerar os acoplamentos, a teoria dos sistemas, os diálogos, e aí a gente vai buscar resolver as controvérsias do melhor jeito possível, ouvindo todos os lados. Parece ser uma coisa bem dialética, parece ser uma coisa que talvez funcionaria, mas que a gente não consegue ver assim de maneira insuspeita sendo aplicada de um modo puro dentro do Brasil, porque o contexto histórico, o contexto cultural é diferente, o modo de exercício da jurisdição é diferente, alguns problemas foram muito bem pontuados, né, por vocês, Matheus, Rosildo, Lucas, na composição do nosso sistema jurisdicional, do nosso poder judiciário, do nosso contexto cultural de formação histórica. Todas essas coisas influenciam e fazem com que a gente faça uma análise do direito muito mais como um fenômeno histórico-cultural do que como uma coisa assim pura, metodologicamente pura, né? Como me parece ser a orientação tanto da escola de Oxford, da analítica, descritiva e tal, quanto ser o debate germânico, né? Que é o zeniano normativista, por exemplo, né? De uma teoria pura, né? No sentido kantiano tal, da proposição. Aqui no Brasil a gente parece que não faz essa distância. Então isso faz com que a concordância prática
ela apareça para a gente também como uma forma de alimentar um relativismo argumentativo. Porque, do mesmo jeito que a proporcionalidade se torna um topoi, a concordância prática no Brasil também pode vir a se tornar um topoi, se a gente não tiver o cuidado, né, de fazer uma análise dela como, por exemplo, um método prático de resolução de controvérsias judiciais. Entendeu? Talvez, no meu ponto de vista, essa que é a questão. Você pega lá na fonte, na base, você vai ter várias encíclicas papais que tratam sobre interpretações diferentes acerca daquele determinado versículo da Bíblia, e o que o aplicador quer é descobrir qual delas você vai aplicar na prática, se a gente pode coadunar elas, se nessa discordância pode gerar uma concordância, se existem elementos em comuns em ambos os lados, para que a gente possa aplicar isso dessa maneira aqui no direito canônico. E não me parece ser diferente da proposta na Constituição, ou de fazer isso dentro do direito. Você tem várias jurisprudências, várias interpretações dissonantes, divergentes, e a partir daqui você tenta uniformizar esse entendimento, tirando como base aqui de que a concordância ela deve vir dessa discordância e tendo como base a análise e a tutela sempre da Constituição. Por isso eu digo que talvez a ADC, a Ação Declaratória de Constitucionalidade, ela seja um exemplo mais viável de como a gente pode discutir didaticamente a concordância prática, tá? E, assim, um último ponto, eu reabri, né, passar a palavra para vocês de novo, não sei se mais alguém quer se manifestar, se mais alguém tem alguma dúvida, né? É muito importante a gente diferenciar, porque, olha essa coisa curiosa, às vezes a minha crítica pressupõe um argumento daquilo que faz com que eu me coloque na posição, ou que eu assuma o risco de estar na posição daquilo que eu estou criticando. Por quê? Eu vou utilizar a seguinte metáfora, um exemplo que a gente tira lá da filosofia. Talvez o Vitor Lucas ele possa me ajudar nisso. Mas tem muita gente que fala que, por exemplo, o existencialismo do Merleau-Ponty seria uma resposta a uma teologia tradicional, e que o Merleau-Ponty, ele inclusive diz que o existencialismo dele não é uma filosofia, e ele nega, por exemplo, o pertencimento dele, né, vamos dizer assim, um mainstream, né, ou uma ideia geral, assim, ou uma tese geral, né, de autores que estão preocupados em fazer, ou escrever, ou contribuir e tal, né, para uma escola filosófica, né. E aí vem os críticos dele e dizem o seguinte, é esse ponto que eu quero chegar. Merleau-Ponty, a sua negação ao pertencimento a essas questões, ou a sua orientação, por exemplo, de dizer que não há uma religião, ou que a religião, ou que o que você está fazendo aqui é uma coisa antirreligiosa, se torna a sua própria religião. Então, você está criticando isso, mas o modo como você está fazendo, ele se enquadra nos mesmos padrões daquilo que você está criticando. Por que é que eu digo isso? Porque a defesa do Estado laico no Brasil, ela é muito confundida com o Estado laicista. E aí, às vezes, a gente não percebe isso. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo uma crítica do ponto de vista de um Estado laico, mas, na verdade, que a gente está defendendo laicismo. E por que é que eu digo isso? Porque, em momento algum, a Constituição brasileira, ou os direitos que a religião ou pode ocupar o espaço e a esfera pública. Na verdade, a consciência que esse direito ele vai ser exercido por todos, independentemente da religião que você tenha, e que o Estado ele vai ser um garantidor do exercício desse direito. O problema, então, não a gente tratar discursos religiosos como políticas institucionais.
aí faz sentido, sim, colocar uma pauta aqui, né? E a gente falar e até que ponto existe uma colisão de princípios, uma colisão entre valores que merece a atenção do ponto de vista, seja da proporcionalidade, seja do ponto de vista da concordância prática. O debate ele é rico. Nesse sentido, o debate ele é proveitoso. O que a gente não pode como eu disse, a gente dizer assim, olha, é por isso que eu falei da diferença de Estado laico e Estado laicista. O STF já decidiu o ensino religioso em escola pública, o STF já decidiu sobre a utilização de símbolos religiosos em órgãos públicos, em repartições públicas. Então, não me parece que a religião seja uma inimiga do Estado. O que me parece, na verdade, é que quando o argumento religioso ele toca em questões essenciais no desenvolvimento de políticas públicas ou orientações públicas, ele é criticado por um argumento laicista, ou por um argumento que tenta formar intelectual, é uma questão relevante, é uma questão que vem ganhando a luz. Não é a luz, tipo, no debate só na mesa do almoço, na nossa casa. Tem ganhado a luz no fórum público, que é exatamente um fórum que a academia tem a obrigação de participar. A questão é que, falando está utilizando de um pressupõe necessário, que é o elemento da discordância para chegar na concordância. Ou seja, eu não quero falar aqui numa dialética, né, porque a gente já viu que os caras são antitomicamente aristotélicos, como o Matheus bem explicou. Mas a gente perceber, por exemplo, que, muito embora a gente discorde sobre determinados pontos de chegada, a gente concorda em vários pontos de partida. E eu acho que o mais importante de todos é que ambas as partes, ainda que elas sejam extremadas, elas acreditam que elas têm o direito de se mostrar. Na medida em que elas começam a dizer, exemplo, que a parte que discorda de mim não tem mais esse direito, esteja também pensando. No fundo, todos querem ser ouvidos. Então, a gente tem um ponto de partida para começar a tentar se ouvir, né, verdadeiramente, e chegar numa concordância prática sobre como nós devemos gerir e administrar. Quem sabe se a gente chegar numa resolução de que, olha, não, é verdade, a gente tem o direito de professar a nossa liberdade de crença e consciência, o Estado tem que garantir isso, mas eu não posso construir políticas públicas em cima de princípios e pressupostos teológicos, para não falar religiosos. Talvez ambas as partes concordem com isso, isso é verdade. Então, não vamos construir, né, nem para um lado nem para o outro extremado, vamos ficar aqui no meio termo e deixa a cargo aí do setor privado, da formação individual de cada um, que esses debates sejam feitos. Quem sabe se ouçam ou outro. Essa Professor, está travando muito a sua fala. A leitura política é uma leitura de extremos. Talvez esse seja o maior problema hoje da democracia, como já foi dito aqui na democracia brasileira, com uma democracia. Não, mas eu já encerrei. Essa parte do final ficou meio mutuado. Professor, então a gente pode, eu acho, digamos... Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu gostaria de falar. Uma perguntinha rápida, não é sobre o tema. Não há a
possibilidade desse encontro serem presencial ou não? Só era isso. O quê? Oi, estão ouvindo direito agora? Estamos ouvindo. Sim, melhorou. Eu não entendi a pergunta do Matheus sobre presencial ou não. Não, é uma dúvida apenas. Não sei se também se é de interesse de todos, né? Eu acho que eu sempre sou a favor de presencial, né? Mas enfim, e chega mais. Já que é um grupo pequeno, não há a possibilidade Sim. de ser muito próximo. É isso, Há a possibilidade, mas a gente vai ter que fazer híbrido, né? Porque tem gente que ainda não está seguro. O Vitor, por exemplo, tá na Alemanha. Teu irmão sim, está sim. lá, né? Também em outro país, em Curitiba. Mas, por mim, se houver, né, interesse de todos, a gente pode sim reservar uma sala lá. A gente tem toda a disponibilidade e a gente faz híbrido. Ok, professor? Voltando Diga. para a nossa questão aqui. Digamos assim, ao final dessa nossa reunião, então a gente pode chegar à conclusão seguinte, que a concordância prática é um instrumento importante, muito útil na solução dos conflitos no direito brasileiro, correto? Seria. Eu acho que a gente pode pontuar assim, que ela está presente dentro da ponderação, ela está presente dentro da proporcionalidade, mas a gente não dá a ela a devida atenção. Então, embora ela tenha esses riscos do relativismo, ela pode ser reestudada à luz aí de algumas novas hipóteses, né? Como essa que o Matheus colocou, de fazer uma leitura não pelo Nicolau von Claus, né? Claus. Deu para entender, Rosildo? Bem, temos mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Alguém quer com esse debate antes da gente encerrar? Josué, Yasmin, Valbeluce, Camila, Cibele, Luana, Vitor. Não, acho que da minha parte está meramente razoável. Só uma questão que paira, né? A relação da relativização da concordância prática seria, então, em aspectos mais sociais, né? Costumeiros nesse sentido. Sim, eu acho que vai chegar um momento em que a gente vai poder analisar o outro lado, né? Agora a gente está vendo essa visão, mas aí a perspectiva é a gente brigar com esse relativismo aí, né? Sim. Vitor, tu está muito calado, tá?
Pronto, tudo claro, Papai. Saudade. Tudo claro. A próxima é contigo, né? Oi? Eu não entendi, A Papai. próxima é Pode repetir. contigo, né? A próxima reunião é contigo, né? Ah, sim. Próximo capítulo. Isso aí. Então, depois eu te mando um zap aí pra gente marcar direitinho. E vou encerrar a gravação aqui, beleza? Vou agradecer a todas e todos vocês que puderam estar participando desse debate com a gente na manhã de hoje. Pessoal, todo mundo aqui está na graduação, né? Mas eu queria dizer que a gente está com vaga